Vamos lá. Orações perigosas. Orações perigosas, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Um guia prático para uma vida de orações respondidas. Quero te perguntar, qual que é a língua mais falada do mundo? A língua mais falada do mundo, o idioma mais falado do mundo. O inglês? A gente está no Brasil, a gente fala performar, as igrejas são churches, tigela é bowl, né? O inglês é bem famoso. Ou seria o mandarim? A China é o país mais populoso do mundo. Quantos bilhões de pessoas não falam mandarim todos os dias? O idioma mais falado do mundo. Estou aqui para te falar que o idioma mais falado do mundo, a língua mais falada do mundo, não é o inglês, não é o mandarim. A língua mais falada do mundo é a oração. Fala comigo, oração. Oração é uma linguagem universal. Oração é uma linguagem universal, eu vou te provar isso. São 8 horas. Ixi, tem que correr. São 8 horas aqui em Araçatuba, mas para metade do mundo o dia já começou. E nesse dia que já começou, para metade do mundo que já está no amanhã, milhões de católicos já fizeram as suas rezas nesse novo dia. Essas rezas que foram escritas lá na Idade Média. Nesse dia que já começou, milhões de muçulmanos já estenderam seus tapetes, se ajoelharam e ergueram as suas preces em direção a Meca. Centenas de judeus já nesse dia, já no hoje, já oraram nos muros de Jerusalém. E quem sabe em algum lugar do mundo, já hoje, um ateu juntou as suas mãos, quem sabe do lado da cama de um hospital, e clamou para um Deus que ele ainda nem acredita. Tudo isso hoje. A oração é uma linguagem universal. Todos sabemos como orar, todos sabemos orar, todos nós oramos a um Deus vivo. Tantas pessoas erguem preces, rezas, mas todos conhecemos essa linguagem. 1 de cada 6 pessoas no mundo erguem preces a Alá 5 vezes ao dia. Milhões de judeus se reúnem em grupos todos os dias para orar a Yahvé. E 25% da população mundial, a gente atingiu 8 bilhões de habitantes na última terça, 25% dessas 8 bilhões de pessoas oram a oração do Pai Nosso no domingo de Páscoa. A oração é uma linguagem universal, mas não apenas isso. A oração também é uma linguagem antiga. A oração também é uma linguagem atemporal. Pinturas rupestres foram descobertas na França, que datam mais de 35 mil anos de existência. E essas pinturas, elas remontam hábitos de oração de um povo ancestral. Na Turquia, pesquisadores encontraram recentemente um templo que data mais de 6 mil anos antes da Idade da Pedra. Um templo dedicado à oração. A oração é uma linguagem universal, mas não atemporal, mas não apenas atemporal. A oração é uma linguagem moderna. A oração é uma linguagem atual. Sabe, os indicativos de frequência em igreja, no mundo ocidental, no mundo que a gente vive, eles estão decaindo a cada ano. A cada ano menos pessoas frequentam igrejas nos Estados Unidos, na Europa. Aquilo que nós vivemos no Brasil é um milagre. Aquilo que nós vivemos em Araçatuba é um milagre. Nós vamos levar isso ao redor do mundo. Mas é uma realidade. Os indicativos de frequência estão caindo. Mas nesses mesmos países onde a frequência de igreja está caindo, a oração não está indo para lugar nenhum. A oração continua mais viva do que nunca. Apenas nessa semana, mais americanos irão orar do que se exercitar, dirigir ou trabalhar. 9 em cada 10 americanos ora ao menos 3 vezes ao dia, todos os dias. E na Europa Ocidental, 25% da população que se autodeclara não religiosa, se engaja com atividades religiosas, como a oração toda semana. Sabe, essa afirmação que eu vou fazer agora, ela é muito ousada, mas é uma realidade. De qualquer forma que você medir, a oração é maior do que a igreja. A oração é maior do que a igreja, isso é uma realidade. Sabe, esse tópico da oração mexe muito comigo. Há alguns meses eu falei aqui com vocês na Live Livre acerca da prática da presença. E mais uma vez eu estou aqui para falar sobre oração com vocês. Por quê? Porque eu pessoalmente acredito que a oração é o futuro da igreja moderna. A oração é o futuro da igreja moderna. O nosso futuro está em reuniões de oração.
A oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. E ainda assim uma arma tão negligenciada. Quantas vezes eu não negligencio a prática da oração? A oração é poderosa porque o nosso futuro, ele está escondido em oração. Como assim? Você pode acessar o futuro que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para você, e você pode fazer isso através da oração. A oração, ela acelera o seu destino. Sabe, em Apocalipse, quando João ele recebe a revelação que a gente lê no livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 4:1, diz que João ele avistou uma porta no céu, e então ele ouviu uma voz chamando ele para ir para um lugar mais alto. Vamos ler. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falou comigo como trombeta e disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe de uma coisa, eu acredito que essa porta que João vislumbrou no céu é a oração. E essa voz que João escutou chamando ele para um lugar mais alto é o Espírito Santo que nessa noite nos chama para um lugar mais alto, que nessa noite chama você para um lugar mais alto, que nessa noite chama para entrar em um estilo de vida onde as suas orações são de fato respondidas. E é isso que eu me proponho a falar com você hoje, um guia prático para uma vida de orações respondidas. Vocês estão comigo? Vamos nessa? Nós vamos aprender isso com a vida de Elias, e eu vou te dar um pouco de contexto. Elias, ele foi um profeta poderoso que viveu na época do reinado do rei Acabe. No tempo que Elias, ele exerceu o seu ministério profético, Israel estava distante do Senhor. Nesse tempo Israel estava adorando outros deuses, e o chamado de Elias era o de perturbar Israel. Ele era chamado perturbador de Israel, em especial a vida do rei. Perturbar Israel, chamando eles de volta para o foco da adoração que é Deus. Sabe, Elias ele era um profeta tão poderoso, que em um dado momento ele orou e não choveu sobre Israel por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio a chuva parou. Israel estava tão distante de Deus nesses tempos, que a esposa do rei, Jezabel, a famosa, ela matou os profetas de Deus, e ela sustentava falsos profetas que adoravam Baal. E chegou um momento em que a palavra do Senhor veio para Elias. Então Elias ele foi se encontrar com o rei Acabe para confrontar o rei e os profetas. Encurtando a história, Elias se encontrou com o rei Acabe e os falsos profetas, os profetas de Baal, no Monte Carmelo. E o desafio ia funcionar da seguinte forma: vamos ter 2 altares aqui, com sacrifício sobre o altar. Elias vai orar. Se fogo do céu cair, Elias é o verdadeiro profeta servindo o verdadeiro rei. Os profetas de Baal vão orar. Se fogo cair, vocês são os verdadeiros profetas. Vamos acompanhar o que a Bíblia diz em 1 Reis 18. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e os prepararam e clamaram pelo nome de Baal de manhã até meio-dia. Baal, responde-nos! Eles gritavam, dançavam, mas não houve nenhuma resposta. Então Elias começou a provocar. Grite mais alto, dizia. Ele é um Deus. Às vezes ele está meditando, às vezes ele está ocupado. E no versículo 28, passaram a gritar ainda mais alto e passaram a se ferir com espadas e lanças. Passou o meio-dia e eles continuavam profetizando em transe, mas não houve nenhuma resposta. Fala comigo, nenhuma resposta. Todo esse carnaval, esse show grotesco, eles profetizando, dançando, gritando, se cortando. Imagina, pensa, cria essa cena na sua cabeça, por horas a fio, e nada. Então Elias entrou em cena. Vamos ver o que aconteceu. Elias entrou em cena, 1 Reis 18, 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Presta atenção.
Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Deus, é o Senhor, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, e secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal passaram horas e horas e horas a fio fazendo esse carnaval. Não houve resposta alguma. Elias se levantou e fez uma oração de 40 segundos. E Deus respondeu com fogo do céu. 40 segundos. Às vezes tudo o que nós precisamos é de uma resposta no exato momento. Não uma resposta depois, não uma resposta amanhã, uma resposta agora. E às vezes tudo o que nós temos é uma oração de 40 segundos de poder. Às vezes tudo o que nós temos é uma oração de 40 segundos de poder. E às vezes tudo o que nós precisamos para provocar o céu ao nosso favor é de uma oração de 40 segundos de poder. Mas como acessar esse lugar? Como acessar a oração de 40 segundos de poder? Qual é o segredo? Vamos lá. Primeira coisa, fala comigo: preparação. A preparação é a chave, o segredo da oração de 40 segundos de poder que traz fogo do céu. Eu intencionalmente escondi de você aquilo que Elias fez antes dele se levantar e fazer essa oração. Presta atenção aqui comigo nessas sequências de atos. Então Elias disse a todo o povo, antes dele se levantar e orar: aproximem-se de mim. O povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, ele disse, e fizeram. Façam pela terceira vez, ordenou, e fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Você consegue enxergar a quantidade de atos, a quantidade de atitudes que Elias tomou intencionalmente antes dele se levantar e fazer aquela oração? Vamos prestar atenção, em especial em 2 atitudes. A primeira: Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Hoje nós podemos usar a figura do altar para os nossos corações, onde o Espírito de Deus habita. O que está fora de ordem no altar dos nossos corações? O que está fora de ordem no altar do meu coração? O que está sobre o altar do meu coração que não era para estar? Qual reparo eu preciso fazer? Sabe, antes de eu acessar o poder, eu preciso hospedar bem a presença. Nós precisamos nos questionar, e eu quero te provocar: o que está fora de ordem no altar do seu coração? Sabe, Elias fez uma oração de 40 segundos de poder, mas essa oração de 40 segundos foi fruto de uma vida inteira dedicada à presença. Isso é preparação. Como eu falei para você, um dos chamados de Elias era de trazer o foco da adoração de volta para o Senhor. Onde está o foco da minha adoração? Sabe, hoje nós podemos estar adorando o dinheiro, os nossos celulares, o tempo, nossas carreiras, status, figuras políticas. Hoje é o dia de nós restaurarmos o altar do Senhor dos nossos corações. Hoje é o dia de você ver o que está fora de ordem no altar do seu coração. Hoje é o dia de eu analisar o altar do meu coração e restaurar o altar do Senhor. Segunda coisa que Elias fez: encham de água 4 jarros grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Sabe, na Bíblia, a figura da água, ela tem uma simbologia tão linda. Ela é usada ao longo da Bíblia 722 vezes. E uma das primeiras menções de água está lá em Gênesis 1:2, como um sinal do Espírito de Deus.
Sabe, eu queria propor para vocês que depois de restaurar o altar que estava em ruínas, Elias estava profeticamente convidando o Espírito para vir sobre aquele altar. Elias estava profeticamente clamando por uma visitação do Espírito. Era um sinal pedindo por águas, era um sinal pedindo pela visitação do Espírito. Primeiro nós restauramos o altar, então o Espírito é derramado. Primeiro nós restauramos o altar, então o Espírito é derramado. Sabe, qual foi a última vez que você viveu uma visitação do Espírito? Qual foi a última vez que eu vivi uma visitação do Espírito? Qual foi a última vez que o Espírito foi derramado sobre mim? Será que eu estou vagando pelo deserto da vida, procurando por fontes vazias, fontes secas, fontes que não vão saciar a minha sede, e tudo que eu preciso é de um gole, é de uma gota do derramado Espírito? Sabe o quão sedento você está? O quão sedento eu estou? Primeiro nós restauramos o altar, então o Espírito é derramado. Isaías 44:3, o Senhor dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sabe, mais do que apenas ouvir falar sobre visitações, mais do que apenas vir à igreja aos finais de semana, mais do que tudo isso, uma visitação do Deus vivo, um derramar do Espírito. E eu quero te provocar, o quão sedento você está, o quão sedento eu estou. Às vezes eu tenho vagado pelo deserto há tanto tempo, que eu já entrei naquele estágio que eu nem sinto mais a sede que me aflige. Me acostumei com a sede, o quão sedento nós estamos. Mas não apenas preparação nos leva a uma vida de orações respondidas, ousadia também faz parte dessa vida. Fala comigo, ousadia. 1 Reis 18, 21 e 22. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam Baal. O povo, porém, não respondeu nada. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Antes do fogo cair, Elias se posicionou. Antes do fogo cair, Elias se levantou. Você consegue ver o tamanho da ousadia, a quantidade de coragem que Elias teve? Ele sozinho estava se posicionando contra toda uma nação que estava corrompida espiritualmente. Ele sozinho estava confrontando um sistema de corrupção espiritual. Elias, antes dele receber uma resposta, ele tomou uma atitude. Antes dele receber uma resposta, ele se levantou. Antes dele ser respondido, ele se posicionou. Sabe de uma coisa? O céu responde às nossas ações melhor do que às nossas perguntas. O céu responde às nossas ações melhor do que às nossas perguntas. Às vezes você está aqui em busca de respostas. Quantas vezes eu não venho para a igreja, quantas vezes eu não tenho o meu tempo com Deus em busca de respostas, e eu faço perguntas, e tudo que o céu está esperando é um posicionamento meu. Tudo que o céu está esperando é que eu dê um passo. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que afirma os passos do justo. Você precisa de respostas? Posicione-se. Você precisa de respostas? Levante-se, levante-se. A live livre, levante-se, posicione-se, posicione-se. Antes do fogo cair, é necessário um posicionamento. Sabe, hoje nós vivemos uma guerra espiritual assim como Elias. E assim como Elias, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar contra a corrupção no nosso governo. Nós precisamos nos posicionar contra os flertes ditatoriais das nossas autoridades. Nós precisamos nos posicionar contra a degradação moral, contra o racismo, contra qualquer ideologia que se posicione contra a palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar, assim como um guarda que fala: não, no meu turno não.
não na minha vez, não, o Brasil não vai ser roubado na minha vez, o Brasil não vai ser tomado na minha geração, não, o Brasil não será levado para longe do Senhor, no meu turno não. Posicione-se, vamos, posicione-se, levante-se. Nós precisamos de um derramar, nós precisamos que o fogo caia, por isso nós precisamos nos posicionar, por isso nós precisamos nos posicionar. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mateus 11,12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Fala comigo, força! E os que usam de força se apoderam dele. Eu quero te provocar, eu quero te perturbar. Levante-se. O que na sua vida tem se levantado contra a palavra de Deus? O que na sua vida tem se levantado contra a palavra de Deus? Será a doença? Será a pobreza sistêmica? Seu avô foi pobre, seu pai foi pobre, você é pobre, será que é isso? Será que é a limitação cognitiva? O que na minha vida será o pecado? Será a lascívia? Será a inveja? O que na minha vida se posiciona contra o reino de Deus? Que nessa noite, essa é a noite de nós fincarmos uma estaca, fincarmos uma bandeira e nos posicionar. Mas não apenas preparação, não apenas ousadia, também paciência. Faz parte de uma vida de orações respondidas. Paciência. Lembra no início da mensagem que eu falei de um momento que Elias orou e não choveu em Israel por 3 anos e meio? Lembra dessa informação? Elias, ele era tão poderoso no Senhor que ele orou e voltou a chover. Vamos prestar atenção. Depois daquele momento épico no Monte Carmelo, onde o fogo caiu e Elias derrotou os profetas de Baal, um momento digno de um filme da Marvel, mas não dessa fase que está estranha, lá dos Vingadores, um momento digno disso. Elias subiu no monte para orar. 1 Reis 18:42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse Elias ao seu servo. Ele foi e orou, e olhou, não há nada lá, disse o servo. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar, e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezrael. Você notou um detalhe nesse momento, nesse milagre? Na primeira vez, Elias ele fez uma oração de 40 segundos de poder, e atrás disso que a gente está hoje, atrás da oração de 40 segundos de poder. Ele orou e Deus o respondeu, mas nessa vez não foi assim. Nessa vez Elias ora 1, ora 2, ora 3, por 7 vezes Elias orou dessa vez, para então ele ver a materialização do milagre dele. E na 7ª vez ele não viu a água, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele orou por 7 vezes. Sabe de uma coisa? Às vezes o milagre toma tempo. Às vezes o milagre toma tempo. A paciência, ela desempenha um papel importantíssimo em uma vida de milagres, em uma vida de romperes. Elias, ele sabia disso. Tanto que Elias, ele não foi apenas paciente, ele não apenas orou e esperou. Lembra que eu já disse aqui? Paciência não é cruzar os braços e esperar. Paciência é aquilo que eu faço enquanto eu espero. Elias não apenas orou e esperou, ele orou de novo, de novo, de novo. Ele foi persistente. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E eu vou encerrar com isso. Às vezes o milagre toma tempo. Mas por quê? Por quê? Porque às vezes quando nós precisamos de uma resposta, naquele momento, a resposta não vem. Quantos aqui já oraram e a resposta não veio no momento? Todos nós. Por quê?
Por que às vezes o milagre toma tempo? Por que às vezes Deus demora? Por quê? Eu quero responder essas perguntas com João 11, na passagem onde Jesus ressuscita Lázaro. Sabe, Jesus ele era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro, eles eram irmãos. Jesus era um amigo próximo dele. Em um dado momento da vida de Lázaro, Lázaro ficou doente. E quando Lázaro ficou doente, foram chamar Jesus. Presta atenção aqui, eu estou encerrando, fica comigo. João 11, 3 a 6. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Pensa comigo, Jesus ele tem todo o poder. Enquanto na terra Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Jesus ele não é limitado ao tempo e espaço como nós. Jesus ele podia ter curado Lázaro naquele momento. Aliás, a Bíblia tem relatos de milagres, quando a filha do oficial, que Jesus ele recebe a cura, mesmo Jesus não indo encontrá-la. Sabe? Por que Lázaro não foi curado naquele momento? Ele amava Lázaro, a Bíblia deixa isso claro. Por quê? Por que Jesus escolheu ficar na cidade onde ele estava? Porque Deus escolheu esperar. Deus escolheu tomar tempo. Por quê? Vamos ver o que aconteceu quando Jesus finalmente decidiu encontrar Lázaro. Eu estou sendo irônico nesse finalmente. Jesus conhece meu senso de humor. João 11, quando Deus decide se mover, veja o que aconteceu. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns outros também diziam: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, Jesus disse. Disse então Marta, irmã do morto: Jesus, já cheira mal. Faz 4 dias que ele morreu. Jesus cheira mal. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e o rosto envolto num pano. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Um grande milagre, uma grande demonstração de compaixão, de amor, de empatia. As pessoas viram como Jesus ele amava aquelas pessoas. Uma grande demonstração de poder. As pessoas creram que Jesus é o Filho de Deus, porque ele levantou um homem da morte. Mas ainda assim, por que esperar 2 dias? Por que esperar 2 dias? Por que esperar que Lázaro experimentasse da morte, para que então ele experimentasse do poder da ressurreição? Por quê? Por que Deus demorou? Por que o milagre tomou tempo? Por quê? Quero te dar a resposta. João 12, 1 a 2. Depois de Jesus ele operar esse milagre, ele continuou a vida dele, continuou o ministério dele, foi pregando nas cidades ao redor de Betânia, que era a cidade de Lázaro, curando os enfermos. E um certo dia ele voltou, ele tinha amigos naquela cidade, e ele voltou para uma festa, uma jantinha com os amigos. Veja lá, João 12, 1 e 2.
6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava na mesa com ele. Presta atenção nisso, presta atenção nesse detalhe, é o detalhe final. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, não, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Você pegou esse detalhe? Jesus, ele era bem famoso, então as pessoas vinham de todos os cantos para ver Jesus. As pessoas vieram para Betânia para ver Jesus, porque Jesus era a pessoa mais famosa da sua época. Mas não apenas para ver Jesus, não. As pessoas vieram de todos os cantos para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Você prestou atenção nesse detalhe? Sabe, eu ouso dizer que quando Deus ele toma tempo para responder às nossas orações, é porque Ele está desenvolvendo a resposta em nós. Quando Deus toma tempo para responder às nossas orações, é porque Ele está desenvolvendo a resposta em nós. Lázaro, ele se tornou uma prova viva do poder de Deus. Lázaro se tornou um outdoor de vida. Lázaro, ele não apenas experimentou a ressurreição, Lázaro se tornou ressurreto. Lázaro se tornou a resposta. Lázaro se tornou a materialização da resposta que ele precisava. Quando Deus toma tempo, Ele está desenvolvendo a resposta em você. Sabe, às vezes você está esperando respostas de terceiros, às vezes você está esperando que um anjo desse traga a sua resposta, enquanto na realidade, Deus ele está desenvolvendo a resposta em você. Deus ele está desenvolvendo a resposta em você. A palavra do Pugina foi extraordinária. Existe algo dentro de você. Existe algo dentro de você. Sabe, o guia para uma vida de orações respondidas, o guia para uma vida de orações perigosas, é o de preparar nossos corações para em ousadia nos tornarmos a resposta para as orações do mundo. Para em ousadia nos tornarmos a resposta para as orações do mundo. Assim como Elias foi, assim como Lázaro se tornou a resposta. Deus está desenvolvendo a resposta do seu milagre em você. Deus está desenvolvendo a resposta do milagre da sua família em você. Deus está desenvolvendo a resposta para o milagre que o Brasil precisa em nós. Em nós. O que determina a materialização desse milagre ou não é se nós iremos colocar isso para fora. Ele está desenvolvendo a resposta em você, em silêncio. Você não está percebendo? A árvore dá fruto em silêncio. A árvore não anuncia os seus frutos, ela dá frutos em silêncio. Deus está desenvolvendo a resposta do seu milagre em você. Coloque isso para fora. Como? Com a sua fome, com a sua sede. Coloque isso para fora, clamando por uma visitação do Espírito. Coloque isso para fora, através das suas orações perigosas. Sabe, a oração ela é muito engraçada. Ela é muito parecida com a chuva. Sabe, quando a água evapora, ninguém vê a água evaporando, ninguém vê a água subindo. Mas quando a chuva cai, todos são abençoados pela chuva. Assim é a oração que Deus está desenvolvendo em você. Assim é a resposta que Deus está desenvolvendo em você. Ninguém está vendo essa oração subir. Ninguém está vendo a água, ninguém está vendo o movimento, ninguém está vendo resposta. Você não está vendo resposta, mas as águas estão subindo. As nuvens estão ficando pesadas e a chuva virá sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a nossa nação. A chuva virá.